Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é um prazer estar aqui com vocês de novo. E eu peço mil desculpas, mais uma vez, por ter sumido esses tempos. Eu tive alguns problemas pessoais com a minha saúde mental e eu tava num buraco, assim, e eu não consegui mesmo gravar. E eu sempre prezo muito pela minha saúde mental, então eu decidi fazer um tempo para mim mesma, ao invés de me forçar a fazer uma coisa que me tava me deixando muito ansiosa, assim. Não que o podcast seja alguma coisa ruim pra mim, é uma coisa muito boa, mas eu tava num momento que eu tava querendo fazer nada, sabe? E então eu decidi dar uma pausa mesmo. Eu peço desculpa pra vocês que estão esperando por um episódio. Juro que agora eu vou conseguir, com mais tempo, fazer os episódios e gravar e produzir. Então eu peço desculpas e espero que vocês entendam. E sobre o episódio de hoje, é um episódio que eu queria fazer já fazia algum tempo. Eu assisti a fita do interrogatório desse caso de hoje e eu achei ele super interessante na época. Não tinha ninguém para conversar sobre ele, para variar. Então eu queria muito fazer esse caso. E eu acabei postergando mesmo, acabei demorando para começar a pesquisar. E aí outros casos foram passando pela frente. E aí eu acabei deixando esse para trás. E aí na hora que eu tava voltando a pesquisar sobre, eu decidi, falei, nossa, vou fazer sobre esse caso. Não tem muitas pessoas que falam sobre ele. Ele é um caso muito interessante, mas não tem muitas pessoas que falam sobre. Então eu queria muito fazer, já que essa é a proposta do meu podcast. Então é isso, sem dar muito spoiler, vamos ao episódio de hoje. Antes de começar o episódio, queria deixar alguns avisos. Iremos abordar assuntos como automutilação, suicídios e crime contra crianças. Então, se vocês não se sentirem confortáveis com esse tipo de episódio, eu peço que vocês não escutem. O episódio de hoje é sobre Elizabeth Olten. Elizabeth Kay Olten, nascida no dia 15 de dezembro de 1999, uma sagitariana que amava tudo que envolvia teatro e performar. E no ano que o nosso crime aconteceu, em 2009, ela tinha acabado de ser aprovada para participar do elenco de uma peça de teatro na escola dela. Era uma coisa que ela estava muito animada para fazer. A mãe dela fala que ela lia todos os dias as falas dela na peça, diversas vezes no dia, com qualquer pessoa que pudesse ler as outras partes com ela. Elizabeth era uma criança que era apaixonada por música. É descrito que ela sempre fazia os irmãos dançarem e cantarem com ela, principalmente quando o assunto era cantar Hannah Montana e Taylor Swift. Todos que conheceram a nossa vítima de hoje, de apenas 9 anos de idade, disseram que ela era uma garota muito gentil, inocente e com um coração de ouro, sempre muito amigável, carinhosa, que se importava muito com as pessoas em sua volta. Elizabeth e sua mãe, Perry, eram muito próximas uma da outra. Elas amavam cozinhar juntas e brincar juntas, principalmente fazer quebra-cabeça juntas. E foram assim que os eventos do caso de hoje infelizmente aconteceram. No dia 21 de outubro de 2009, às 5 horas da tarde, Elizabeth implora para sua mãe para poder brincar com uma das suas vizinhas, chamada Alyssa e Emma Bustamante. E quando foi por volta das 6 horas da tarde, e nada da Elizabeth aparecer em casa, a mãe ficou preocupada, porque a menina tinha que ensaiar para a peça de teatro que ela estava tão animada para participar. E pelo fato de Elizabeth ter medo do escuro, por ela não ter o costume de sair por aí sozinha no meio da noite. Então, quando Elizabeth não voltou para casa e a menina não atendia o celular dela, exatamente 45 minutos depois de ela ter saído de casa, a mãe começou a ficar muito preocupada mesmo. A mãe de Elizabeth, então, liga para a casa da amiga de Elizabeth e a avó das meninas atende o telefone. Ela disse que a menina nunca tinha chegado a ir à casa delas, que Emma já estava em casa, mas Elizabeth não estava com ela. Foi quando a mãe dela decide que a melhor coisa a fazer era ligar para a polícia e reportar sua filha como desaparecida. A mãe dela fala que ela tinha um mau pressentimento em relação a Elizabeth não ter voltado para casa. Todo mundo conhecia todo mundo na região.
Na pequena cidade do Missouri, a vizinhança começou a procurar pela menina junto com a polícia, que, por incrível que pareça, foi muito prestativa desde o começo. Embora houvesse uma rodovia de 2 pistas que ligava a amiga que Elizabeth estava visitando até sua própria casa, ela estranhamente pegou um atalho pela floresta, fazendo uma curva por trás dos gramados e quintais dos vizinhos. Quando a busca começou, com a ajuda de centenas de voluntários, já estava escuro e frio, e o tempo havia mudado, tinha começado a chover. A busca no terreno arborizado tornou-se um processo muito difícil. Um bombeiro voluntário que se juntou à busca por Elizabeth foi citado na Associated Press ao descrever a área da busca como arbustiva e montanhosa. Ele disse: há muitas pedras, árvores e pilhas de arbustos. É um lugar muito difícil de se estar. Os que estavam ajudando na busca por Elizabeth incluíam cães, bombeiros, policiais, helicópteros, o FBI e a patrulha rodoviária. Eles percorreram várias vezes a área, mas não tiveram sucesso. O celular de Elizabeth inicialmente deu uma dica, mas na manhã de quinta-feira a bateria havia acabado. A polícia foi até uma determinada localização na floresta que tinha ao lado da casa de Elizabeth, mas sem sucesso. Eles não conseguiram achar nem o celular, muito menos a menina. E com isso, a polícia tinha que entrevistar a última pessoa que viu Elizabeth. Emma, uma garota de 6 anos de idade. Emma tinha diversas histórias diferentes sobre o que tinha acontecido com Elizabeth. A primeira história que ela contou para os policiais foi que Elizabeth tinha brincado com ela por aproximadamente 1 hora e depois ela tinha voltado para casa sozinha. A segunda história que ela contou é que elas estavam na floresta do lado da casa de Emma e Elizabeth ficou presa em um tronco. E ela foi pedir ajuda à sua irmã mais velha, Alyssa, porque supostamente a menina estaria com muita dor. Não se sabe ao certo por que Emma mentiu no interrogatório. Eu tentei procurar alguma fonte que explicasse por que Emma teria mentido, mas ninguém sabe ao certo por quê. Talvez até mesmo a polícia sabia que a menina estava mentindo e voltaram à estaca zero, porque a única pessoa que estava com Elizabeth antes dela desaparecer não era uma fonte confiável. Convenhamos que uma menina de 6 anos de idade não entende a gravidade da situação. E às vezes ela queria ajudar ao máximo. Então, acredito que a menina tenha mentido, talvez por estar nervosa demais, ou até mesmo por não entender o porquê tinha tantos policiais atrás da sua amiga. Mas a versão que ficou conhecida na mídia e nos lugares que eu pesquisei foi a primeira, de que elas estavam brincando perto da floresta ao lado da casa de Emma, e depois de um tempo, Elizabeth teria ido embora sozinha para casa, que era apenas 4 casas de distância da sua. Então, quem quer que tenha feito alguma coisa com Elizabeth foi muito rápido, porque a distância da casa dela era muito curta da casa da amiga. Muitos acreditavam que tinha um predador à solta que estaria raptando meninas e violentando sexualmente, o que aumentou ainda mais o medo de todos em relação a onde Elizabeth poderia estar e o que poderia ter acontecido com ela, para que ela não tivesse voltado para casa em segurança. Ninguém suspeitava que poderia ser alguém da comunidade ao redor, pois todos se conheciam muito bem, mas claro que é quando todo mundo se engana. Uma coisa que a polícia percebeu foi que todas as crianças do bairro estavam em suas casas quando Elizabeth desapareceu, menos uma pessoa, Alyssa Bustamante. E Emma, a irmã de Alyssa, disse mais uma história para os policiais e fez com que Alyssa se tornasse uma pessoa de interesse no caso. Emma disse que a pessoa a quem convenceu ela a ir até a casa de Elizabeth naquela tarde, chamar a menina para brincar, foi a irmã mais velha dela. Emma disse ainda que quando elas estavam brincando no lado de fora da casa dela, Alyssa pediu para que Emma entrasse em casa para que ela pudesse levar Elizabeth para casa, o que fez com que a polícia achasse que Alyssa sabia de alguma coisa que poderia ajudar no caso. Outra coisa que aconteceu antes de conversarmos um pouco sobre Alyssa é que a polícia achou no meio da floresta, ao lado da casa de Emma e Alyssa, um buraco cavado e coberto novamente. O grupo de buscas alertou a polícia sobre o que eles tinham achado e os investigadores foram às pressas para ver esse buraco, mas ao cavar esse buraco não encontraram nada, o que foi até um certo alívio para todos, porque mesmo que já tivesse passado 2 dias desde que Elizabeth tinha desaparecido,
a esperança era encontrar ela com vida. Quando os investigadores voltaram para casa de Emma e Alyssa para conversar com elas, encontraram diversos buracos parecidos, a forma e a profundidade, no jardim da família. O que eles acharam muito estranho e pediram para a justiça para autorizar uma busca no jardim e na casa da família de Emma e Alyssa. E quando foi perguntada, Alyssa respondeu aos policiais que ela gostava muito de cavar buracos. Por isso, o jardim da família tinha diversos buracos por volta do jardim. Tudo parecia estar na perfeita normalidade na casa e no jardim da família. Eles até mesmo procuraram por alguma pista nos buracos em volta da casa das meninas, mas não encontraram nada que pudesse linkar a menina desaparecida. Até que eles vão até o quarto de Alyssa e ficam surpresos com como a casa era diferente do quarto dela. O quarto era bem típico de um adolescente. Tinha coisas jogadas por todos os lados, várias mensagens bizarras escritas na parede, até mesmo mensagens escritas com sangue, cartão de aniversário do pai dela, que ele estava preso. E no meio dessa bagunça toda, os policiais acharam o diário de Alyssa, que vai ser uma peça fundamental para o nosso caso de hoje. Uma das coisas que estava escrita no diário era o seguinte: se eu não falar sobre isso, eu guardo para mim mesma. E quando eu explodir, alguém vai morrer. Eles também notaram que tinha um parágrafo que estava todo rabiscado com caneta azul, impossibilitando a leitura do mesmo. Mas os policiais foram incríveis nisso. Eles conseguiram ver, através da luz, ler alguma das palavras. E foi uma coisa que me chamou muita atenção. E chamou a atenção deles também. As palavras que eles conseguiram enxergar foi cortar e garganta. E o que mais uma vez fez com que as coisas ficassem um pouco complicadas para Alyssa. E provavelmente vocês também já estão tendo uma ideia do que vai acontecer a seguir na história. Mas vamos com calma. Vocês sabem que eu gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes antes da gente conversar sobre o crime. Alyssa disse aos policiais que estava na escola quando Elizabeth teria estado perto da casa dela com a irmã, mas os policiais logo descobriram que ela estava mentindo. Alyssa tinha matado a aula naquele dia no período da tarde. Então, isso coloca ela na casa no dia em que Elizabeth desapareceu. E outra coisa, a localização de Alyssa na hora em que Elizabeth teria ido embora para casa não podia ser confirmada por ninguém. E a irmã dela, Emma, havia dito aos policiais que Alyssa estaria com elas na hora que Elizabeth teria ido embora para casa. Alyssa Daylene Bustamante, nascida no dia 28 de janeiro de 1994, uma aquariana, que parecia ser uma menina normal. Muitos amigos descreviam ela como uma menina adorável e amada por todos. Mas seu verdadeiro eu, e principalmente sua personalidade na internet, mostra um lado bem obscuro dessa garota de apenas 15 anos de idade na época em que Elizabeth desapareceu. Entre os anos de 2002 e 2009, Alyssa foi criada pelos seus avós. A mãe dela tinha um histórico pesado com drogas e álcool, o que fez com que ela fosse presa, enquanto seu pai também estava preso por agressão. Com a prisão de os avós de Alyssa, consequentemente, assumiram a custódia legal dela e dos seus 3 irmãos na Califórnia. Para escapar do seu passado, principalmente pelo fato dos 2 pais estarem presos, as crianças, junto com seus avós, se mudaram para uma cidade rural, uma propriedade, um rancho em St. Martin, no Missouri. Os avós sempre quiseram o melhor para seus netos, principalmente para Alyssa. E mesmo com esse histórico dos pais, Alyssa se tornou uma aluna que tirava as melhores notas na escola, no ensino médio. Alyssa era uma garota normal, pelo que parecia. Seus avós fizeram de tudo para providenciar uma vida estável em casa, onde seus pais nunca puderam lidar. Amigos de Alyssa falam que ela costumava adorar escrever poemas e zoar bastante com seus amigos. Ela ia para a igreja com seus avós e participava de diversas atividades para jovens na igreja que ela frequentava. Mas todos nós estamos cansados de ver e ouvir, até mesmo aqui no podcast, que nem tudo é tão incrível e perfeito quanto parece. Mesmo que os seus avós fizeram tudo por Alyssa, ela enfrentava muita coisa, principalmente mentalmente. Acredito que a ausência dos seus pais, por estarem presos e por não ser uma boa influência, contribuíram para que a saúde mental de Alyssa fosse do jeito que era. Mas então, em 2007, Alyssa tenta se matar pela primeira vez por overdose de medicamentos.
Depois de passar 10 dias em hospital psiquiátrico, a adolescente foi prescrita antidepressivos. Os médicos que ficaram com ela nesse período classificaram ela como instável e agressiva e diagnosticaram ela com depressão profunda e borderline. A depressão profunda, que é a fase mais severa da doença, por causa de seus sintomas, estão numa intensidade máxima e afetam integralmente a vida de quem sofre com o transtorno. Nesse caso, os pensamentos suicidas são muito frequentes e o sentimento de inutilidade é persistente. Por conta disso e do aumento dos outros sintomas, é considerado um grande risco à vida. Os principais sintomas da depressão são o sentimento de tristeza, sensação de irritabilidade, tensão ou agitação, sensações de aflição, preocupação, receios infundados e insegurança, diminuição da energia, fadiga e lentidão, e perda de interesse e prazer nas atividades diárias, perturbação do sono, falta de libido, variações significativas no peso, sentimentos de culpa e de autodesvalorização, alteração da concentração, memória e raciocínio, ideias de morte e tentativas de suicídio. De modo geral, a depressão resulta numa combinação de fatores genéticos, biológicos e ambientais e psicológicos. Existem tendências hereditárias para alguns tipos de depressão. Os acontecimentos traumáticos na vida contribuem para que o aparecimento da depressão, podendo funcionar como um desencadeador ou facilitador de episódios depressivos. Ou o tipo de personalidade e a forma como cada indivíduo lida com os problemas também se associa a uma maior ou menor predisposição para a depressão. Já ouvi muitas pessoas falarem que depressão é uma frescura e que é só levantar da cama e fazer as coisas, porque é simples assim. Mas depressão é uma patologia. Eu cheguei a estudar cérebro por um tempo na minha vida e posso dizer que há uma diferença de um cérebro de uma pessoa com depressão para uma pessoa normal, e essa diferença é gritante. Sem contar nos neurotransmissores e proteínas no cérebro que alteram devido à doença. Então, para qualquer pessoa que fale que é frescura, saiba que há uma alteração importante no cérebro e nunca vamos menosprezar a dor dos outros. Estamos no Setembro Amarelo, então a gente tem que se conscientizar com a nossa saúde mental, com a saúde mental dos outros. E se você estiver passando por isso, saiba que você não está sozinho. Mesmo com a medicação, Alissa se cortava diversas vezes, principalmente no braço. Amigos dizem que depois de 2007, Alissa mudou completamente e se afundou em sua depressão. Ela chegava a exibir suas cicatrizes no seu pulso para seus amigos como se fosse algo de se orgulhar. E com o boom da internet, principalmente na época, que era 2007 a 2009, conhecida como a melhor época, a época de ouro da internet, tirada pelas fontes da minha cabeça, Alissa também se achou na internet e digamos que a sua verdadeira personalidade começou a aparecer de verdade. Alissa usava muito o Twitter para se expressar. Ela era a típica adolescente que ia no Twitter enxergar muito tudo. Ela gostava muito de falar o quanto ela odiava as autoridades e as pessoas que diziam que ela tinha que fazer. Ela escrevia muitas coisas depressivas, uma delas ela chegou a escrever: péssimas decisões fazem ótimas histórias. E no seu YouTube, no seu MySpace, ela citou entre seus hobbies que eram se cortar e matar pessoas. Ela chegou a falar para seus amigos que ela queria saber qual era a sensação de matar alguém, e que tinha o sonho de um dia queimar uma casa com uma família dentro. Ela também postou um vídeo no YouTube que ela estava tentando convencer seus 2 irmãos mais novos a tocar numa cerca elétrica. Aqui já podemos ver o desejo de Alissa em causar dor nos outros. Tudo começou com infligir dor nela mesma e passou a ser um desejo infligir dor nos outros. Então, com tudo isso que eu contei para vocês, vocês já devem estar curiosos para saber o que vem a seguir. A polícia, então, entrega o diário de Alissa para o FBI, que assumiu as investigações do desaparecimento de Elizabeth, e chama Alissa para ser oficialmente interrogada pelo FBI sobre Elizabeth. O investigador que fez o interrogatório de Alissa contou, depois, que ele entrou com uma tática na cabeça, que seria esperar o tempo que fosse necessário para que Alissa falasse tudo o que ela sabia sobre o desaparecimento da nossa vítima de hoje. Mesmo que demorassem horas e horas, ele disse que ele não iria sair do interrogatório sem saber o que tinha acontecido com Elizabeth.
Eles começaram com uma pergunta simples. Eles pediram para que Alice pudesse contar como foi o dia dela no dia em que Elizabeth desapareceu. Ela já começou com uma mentira. Ela disse que ela tinha ido para a escola, voltou por volta das 3 horas da tarde e depois foi para a floresta cavar buracos. E voltou para casa por volta das 5 horas da tarde. Ela disse que ficou andando por um tempo sozinha e depois de ter voltado para casa ficou em seu quarto até ouvir Emma pedir ajuda de alguém. Mas nós já sabemos que ela não foi para a escola naquele dia e os investigadores já sabiam disso, mas eles deixaram ela contar do jeito dela o que tinha acontecido naquele dia. O investigador que estava conduzindo o interrogatório pediu para que Alyssa descrevesse em detalhes o percurso que ela percorreu quando ela estava na floresta ao lado de sua casa. Ele pega um mapa e pede para ela descrever um percurso detalhadamente. Eu fiquei até surpresa na hora que ele pegou o mapa. Ele estava totalmente preparado para tudo naquela hora. Ela falou, então, que ela percorreu por uma trilha que tinha no chão e que ela ficou em um riacho por um tempo e depois voltou para casa. Ela disse que todos estavam em casa, depois se trocaram e foram para a igreja e voltaram para casa por volta das 20 horas. Então, o interrogador muda um pouco a direção das perguntas e fala um pouco sobre os buracos que estavam no jardim de sua casa. Alyssa fala que ela gostava de cavar buracos e enterrar animais mortos. Ela fala que geralmente ela cava buracos no tamanho de uma caixa de sapato, mas que seria a primeira vez que ela tinha cavado um buraco grande o suficiente para caber uma criança, por exemplo. Só para vocês terem noção do tamanho do buraco em que a Alyssa cavou e o porquê dos policiais ficarem tão interessados nessa questão. Até o momento, o interrogatório parecia ir bem, sem nenhuma coisa fora do normal. Alice é bem proativa, explica e não enrola para falar ou se atrapalha. Ela é bem constante no que fala e mesmo que nós sabemos que ela está mentindo sobre várias coisas, ela consegue mentir sem parecer que está mentindo, se é que vocês me entendem. Eu não sou uma especialista em comportamento humano, mas aparentemente, se vocês tiverem a curiosidade de assistir o documentário sobre o caso e ver as filmagens da gravação do interrogatório, eu aconselho a vocês super a assistir o documentário. Se chama The Writing on the Wall, The Case of Elizabeth Outen, pela Truly Criminal. Eu vou deixar na referência o link do documentário para vocês assistirem, se vocês tiverem curiosidade de ver o comportamento de Alyssa durante o interrogatório. Então, é perguntado para ela quem é o tipo de pessoa que faria isso com uma menina de apenas 9 anos de idade. E ela responde, sei lá, uma pessoa doente, uma pessoa que não tem moral nenhuma. Alyssa ainda mantinha que ela não tinha ficado sozinha com Elizabeth no dia em que ela desapareceu, que ela também estava fazendo de tudo para ajudar nas buscas pela menina. O investigador pergunta o que ela sabia sobre a investigação e ela fala que Elizabeth continua como desaparecida, que todos estão procurando por ela e que eles não precisam mais de voluntários, já que na época foi uma grande notícia na mídia americana e muitas pessoas da comunidade queriam ajudar. Ela disse ainda que tudo era muito grande, todo o esforço que todo mundo estava tendo, e que eles tinham até mesmo helicópteros para procurar por Elizabeth. Alyssa ainda fala que ela não acha que ela teria fugido porque ela era uma menina de apenas 9 anos de idade. Ela diz que alguém poderia ter sequestrado ela ou alguma coisa parecida com isso. O investigador pergunta para ela se ela acha que alguém que ela conhecia ali da vizinhança poderia ter feito alguma coisa desse tipo com Elizabeth. E ela responde que não, que ela não conseguia pensar em ninguém que poderia ter feito alguma coisa como essas com ela. Então é aqui que o investigador joga uma informação importante sobre a investigação e questionar Alyssa sobre elas. Ele começa perguntando sobre o FBI ter ido na casa dela investigar os pertences dela e da família dela. Ele fala que eles até mesmo acharam um pouco de maconha no quarto dela, mas ele finge e pergunta se eles tinham levado alguma coisa. Ela fala que pegaram um lençol e a fronha do travesseiro dela, mas que ela não tinha notado nada demais que tinha sumido da casa dela. A avó dela, que estava no interrogatório, já que não podemos esquecer que Alice era menor de idade na época, fala que eles levaram um pedaço de roupa dela e o diário dela. E nesse momento, a cara de Alyssa parece fechar na hora. Ela não ia comentar sobre o seu diário para o detetive. A avó dela fala que ela já tinha lido algumas vezes o diário da neta, e o detetive pergunta como ela se sentia sabendo disso.
E a Alyssa fala que ela tinha ficado um pouco brava com a avó. Então é aqui que as coisas começam a virar de um sentido que muitos não estão esperando. O detetive fala que os agentes do FBI olharam também o diário dela. E ele começou a falar sobre como a tecnologia tinha avançado. Que mesmo que uma pessoa escrevesse algo e a apagasse, mesmo que fosse riscado por cima com uma caneta bem forte, eles tinham tecnologia para conseguir ver, mesmo assim, o que a pessoa tinha escrito. Mesmo que a pessoa tentasse muito bem esconder o que ela tinha escrito. O detetive fala que eles tinham o diário dela e que eles leram tudo, inclusive a última parte da passagem dele. Então ele vira para ela e pergunta: nós queremos saber o que aconteceu com aquela garotinha. Aonde ela está? Alyssa responde que ela não sabe, mas o detetive começa a pressioná-la dizendo que ela precisava contar a verdade. Que ela precisava contar o que tinha acontecido. Ele começa a usar a tática de usar desculpas para o crime para que ela contasse alguma coisa. Ele diz que mesmo que fosse um acidente, estaria tudo bem. Eles queriam saber o que tinha acontecido, que a família de Elizabeth precisava disso. E então é quando a Alyssa começa a chorar, sem ainda dizer nada, mas é possível ver que o detetive conseguiu fazer com que ela quebrasse na frente dele. Então ela começa a contar que a irmã e a Elizabeth estavam brincando quando Elizabeth caiu, bateu a cabeça e que ela morreu. Então ela não sabia o que fazer, então ela diz que ela enterrou o corpo da menina depois de ter queimado o corpo dela. O investigador pergunta se alguém teria ajudado ela, e ela diz que ninguém a ajudou, que ela tinha feito tudo sozinha. Ele pergunta aonde na floresta ela tinha enterrado Elizabeth. Então ela aponta para o mapa que o detetive tinha imprimido para o local aonde ela estava. Só que se fosse isso, eu provavelmente não estaria contando sobre esse caso para vocês. Tudo o que a Alyssa acabou de contar é uma mentira. E o detetive sabia muito bem disso o tempo todo. Porque eu não sei se vocês lembram, mas o detetive falou que ele leu o que estava escrito no diário de Alyssa. E ele sabia o que realmente tinha acontecido com Elizabeth. Mas já era alguma coisa ela começar a contar sobre pelo menos aonde eles poderiam encontrar o corpo dela. Mas o detetive teve a tarefa de continuar pressionando a Alyssa para que ela pudesse finalmente contar a verdade do que tinha acontecido com a pequena Elizabeth. O detetive então fala que ele entende que ela estava tentando dizer, mas que a verdade viria à tona quando eles fizessem a necrópsia do corpo de Elizabeth. Eles saberiam o que tinha acontecido de verdade com ela. O detetive então pergunta como que uma garota de 9 anos morre assim do nada. Geralmente não acontecia isso. E ele pergunta para ela se a garganta dela foi cortada. E a Alyssa responde que sim. O que gera uma reação vinda da avó dela, que começa a chorar e finalmente entender o que estava acontecendo. A neta dela tinha matado alguém. Alyssa Bustamante tinha matado Elizabeth Houghton, de apenas 9 anos de idade. A avó dela é retirada da sala, pois a mesma não tinha condições de continuar na sala de interrogatórios, pois ela entrou em um estado histérico. Alyssa continua na sala com uma assistente social, pelo fato dela ser menor de idade, onde ela conta o que realmente aconteceu. Alyssa fala que ao sair de casa, ela já estava preparada com uma faca de cozinha. Ela pega Elizabeth pela mão e leva ela para o meio da floresta, que ficava ao lado de sua casa. Elas andam por uns 15 a 20 minutos, e a Alyssa diz para Elizabeth que ela tinha algo para mostrar para a garota. E elas só precisavam chegar no lugar em que ela queria para mostrar para ela. Até que elas finalmente chegam aonde a Alyssa queria chegar. E é quando ela bate e enforca Elizabeth. Depois disso, ela pega a faca que estava escondida e começa a esfaquear a menina de apenas 9 anos. E depois ela corta a garganta da menina. Depois de matar Elizabeth, ela então enterra ela em uma cova já cavada dias antes do assassinato e joga os pertences dela no riacho que tinha ali perto. E no diário dela estava escrito assim: eu acabei de matar alguém, porra. Eu estrangulei ela, cortei a garganta dela, esfaqueei ela e agora ela está morta. Eu não sei o que sentir agora. Foi incrível. Quando você sai do sentimento de meu Deus, eu não posso fazer isso, foi bem agradável a sensação. Eu ainda estou um pouco nervosa e tremendo. Ok.
Tenho que ir à igreja agora, lol. E com isso, Alyssa finalmente admite que ela tinha cavado a cova dias antes, mostrando que ela estava planejando matar Elizabeth dias antes do assassinato. O detetive tentou ainda perguntar se alguém teria mesmo ajudado ela a matar Elizabeth, mas ela mesma jurou que não tinha ninguém com ela, que ela tinha feito tudo sozinha. E com tudo isso, Alyssa leva os policiais para onde o corpo de Elizabeth havia sido enterrado. E assim, o caso vira um homicídio e não mais um desaparecimento. E com isso, a necrópsia de Elizabeth foi divulgada e evidenciou exatamente tudo que os policiais já sabiam. Elizabeth foi estrangulada, teve seus pulsos e gargantas cortados e ela foi esfaqueada diversas vezes. A polícia ainda suspeitava que alguém poderia ter ajudado Alyssa a ter matado Elizabeth. Eles mesmos tentam questionar o namorado dela na época. Por mais que todos nós já sabemos que os detectores de mentira não são uma coisa que realmente funciona, o namorado de Alyssa falhou nesse teste do polígrafo. Os detetives tentaram por horas que ele sabia de alguma coisa sobre o assassinato. E a única coisa que ele acabou dizendo foi que ela chegou a perguntar para ele se ele sabia qual era a sensação de matar alguém, e ele respondeu que não. Por mais que os detetives acreditassem que ele sabia que Alyssa tinha matado Elizabeth, foi determinado que ele não tinha nenhuma indicação de que ele tinha participado do assassinato. Ele nunca foi indiciado a nada em relação ao nosso caso de hoje. Além do fato de Alyssa querer saber qual era a sensação de matar alguém, a polícia não conseguia achar nada que indicasse o porquê ela teria escolhido Elizabeth. A polícia não sabe também o porquê ela teria cavado mais 2 covas. Eles suspeitavam que ela poderia ser que seus 2 irmãos mais novos, mas isso não é uma certeza, são hipóteses da polícia que eu queria compartilhar com vocês. Alyssa tinha muitos desejos obscuros e que são difíceis de entender. Não se tem uma resposta de por que ela agiu com tanta violência e acabou brutalmente matando uma garota de apenas 9 anos de idade. Não se sabe por que também ela teria sido escolhido Elizabeth para ser sua primeira vítima. Eu acredito que foi uma coisa de oportunidade, mas a polícia acredita que tinha sido algo premeditado. Eu acredito que ela acabou vendo uma menina com a irmã e viu que ela iria voltar para casa sozinha, e acabou sendo uma pura oportunidade do momento. Acredito que ela tinha cavado aqueles buracos para os seus irmãos também. Mas isso é uma teoria que eu tenho na minha cabeça desde que eu assisti o interrogatório completo dela. Outra coisa que eu queria deixar aqui é que a Alyssa é uma pessoa que se cortava, ou seja, ela é uma pessoa que lidava com seus problemas emocionais, se cortando, causando dor física em si mesmo. Mas, de acordo com o estudo realizado pela Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, sugere que 12% a 23% dos adolescentes que causam ferimentos contra si mesmos não têm desejo de infligir dor em outra pessoa. Muito menos cometeram um assassinato. Muito menos pessoas que tenham transtorno de personalidade borderline, que têm uma chance maior de infligir dor neles mesmos e não em outras pessoas. Não sei se todos conhecem o que é o transtorno de personalidade borderline, mas é um transtorno mental que impacta severamente a habilidade das pessoas de sentir e controlar suas emoções. A perda do controle emocional pode aumentar a impulsividade, como a pessoa com esse transtorno sente sobre eles mesmos, e impacta negativamente nas relações interpessoais com outras pessoas. A borderline é um transtorno de autoimagem que está bem distorcida. Tem mudanças de humor intensas e tem uma incerteza sobre si mesmos. Entre os diversos sintomas de uma pessoa com borderline, tem se cortar entre as coisas listadas como um dos sintomas. A pessoa com borderline tem uma imagem bem errada sobre si mesmo e querem infligir dor neles mesmos. Então também não se encaixa no que aconteceu com Alyssa. E pelo fato de querer matar alguém apenas para ter a sensação de saber o que era. Então, o que será que fez com que Alyssa tivesse esse desejo de saber como seria matar alguém? Eu tentei por muito tempo pensar no que levou ela a fazer isso, mas eu não conseguia pensar em nada. Vi alguns sites colocarem a culpa na saúde mental dela e outros colocaram a família dela por ter sido ausente na vida dela. Pelo menos os pais dela com o uso de drogas e pelo fato dos dois estarem presos.
Uma coisa que pode ser plausível é o fato dela gostar de cavar covas para animais mortos. E um dos pilares de serial killers é a crueldade contra os animais antes de partir para os seres humanos. Sem contar que o passado conturbado com os pais também é um fator que indica de que ela poderia fazer uma coisa dessas. Mas não temos como saber com certeza se isso foi um fator que realmente mexeu com ela a ponto de fazer com que ela se tornasse uma assassina. A polícia, assim, acha o corpo de Elizabeth, publica na mídia que infelizmente as buscas pela garota foram terminadas porque elas tinham encontrado o corpo dela. Junto com essa triste notícia, vem a chocante novidade de que eles tinham prendido uma garota de 15 anos pelo crime de assassinato premeditado pela morte de Elizabeth Olten. A identidade de Alyssa não foi divulgada para a mídia por ela ser menor de idade na época. E com isso, começou a discutir se Alyssa deveria ser julgada como adulta pelo assassinato em primeiro grau em que ela cometeu. O pai de Elizabeth deu uma entrevista para um programa de televisão e lhe disse que ele somente queria que a justiça fosse feita, porque o que tinha acontecido com a sua filha não foi certo, que Elizabeth era inocente e que ela não tinha feito nada para merecer ser morta do jeito que ela foi assassinada, que Alyssa tinha que pagar pelo que ela tinha feito com Elizabeth. Ele ainda disse que ele tinha uma foto da sua filha pendurada na parede e toda vez que ele olha para essa foto, ele pede desculpas por não estar lá para proteger ela. Então, com isso, em novembro de 2009, mesmo com os esforços dos advogados de Alyssa para que ela não fosse julgada como adulta e para ela receber uma sentença menor, foi divulgado que ela seria sim julgada como adulta. Alyssa se declarou inocente. Sim, senhoras e senhores. Ela se declarou inocente depois de tudo que eu contei para vocês. O time de defesa de Alyssa queria que a confissão que ela tinha feito para o detetive do caso fosse jogada fora devido à idade dela e à linha do interrogatório que o detetive seguiu. E com isso, a justiça decretou que parte do interrogatório em que ela confessou ter matado Elizabeth fosse diminuída e o julgamento foi adiado para somente 2012. Os promotores de justiça que estavam tomando conta do caso de Alyssa Bustamante se viram em uma situação muito difícil, já que parte da confissão dela foi retirada. Então, eles resolveram tentar entrar em um acordo judicial com Alyssa, que seria que ela aceitasse se declarar culpada se eles acusassem ela de homicídio em segundo grau. Então, Alyssa aceita os termos do acordo e se declara culpada pelo homicídio em segundo grau de Elizabeth Olten. Como parte do acordo, Alyssa teria que contar tudo o que ela fez com Elizabeth. E os advogados de defesa até mesmo falaram que os medicamentos que ela usava para tratar a depressão foram um dos causadores para ela agir do jeito que agiu. Alyssa foi examinada por diversos profissionais da área da saúde, e todos eles testemunharam que ela tinha depressão severa e ela sofria de transtornos de personalidade de borderline. Com sua audiência, ela fala que se ela pudesse, ela daria a vida dela para trazer Elizabeth de volta. Ela faria de tudo para fazer isso. A mãe de Elizabeth chega a dizer mais tarde que ela não acreditava nas mentiras que Elizabeth estava contando e que ela só estava repetindo o que os advogados dela queriam que ela falasse. Com tudo isso, Alyssa Bustamante foi sentenciada a uma sentença de prisão perpétua por homicídio em segundo grau e 30 anos por crime armado, com as sentenças que devem ser cumpridas consecutivamente. Porém, meses depois dela se declarar culpada, o Supremo decidiu que nenhum jovem deveria ser condenado a uma prisão perpétua sem uma chance de condicional. Então, pela lei do Missouri, 30 anos após sua sentença, Alyssa irá poder pedir uma liberdade condicional. E por isso que eu quero deixar aqui também, junto com as referências, a petição para que Alyssa não saia da cadeia incondicional pelo que aconteceu com Elizabeth. Irei deixar nas referências e eu irei fazer um post nos stories pedindo a ajuda de vocês para que ela não saia da cadeia pelo crime terrível em que ela cometeu. Alyssa apelou sua sentença em 2014, mas foi negado o pedido de revisão de sua sentença. E outra coisa foi que a mãe de Elizabeth decidiu processar Alyssa e o hospital psiquiátrico que ela ficou quando ela cometeu suicídio, dizendo que eles deveriam ter visto sinais de que ela fizesse alguma coisa
com alguém e que alguma coisa não estava certa com a Alissa. O processo contra o hospital não deu certo, mas a contra a Alissa deu, onde ela conseguiu uma indenização de mais de 5 milhões de dólares pela morte de sua filha. A Alissa está devendo essa quantia para a mãe de Elizabeth até o momento que eu fiz essa pesquisa para o nosso episódio de hoje. A Alissa continua na cadeia e pode ser elegível para uma condicional em 2024. Então eu peço a todos que assinem a petição para que ela não seja solta. E como sempre, eu quero deixar aqui uma organização que promova algo de bom no meio da tragédia, que é o caso de Elizabeth Outen. Eu procurei alguma instituição que tivesse algo de comum com o nosso caso de hoje, e eu quero falar para vocês das Aldeias Infantis SOS, que é uma organização global que atua no cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. Fatores como desemprego, violência intrafamiliar e de gênero, desastres naturais e uso problemático de drogas e exploração sexual expõem crianças e as suas famílias em uma situação de vulnerabilidade, colocando-as em risco de serem separadas e violando o direito de viverem em família com proteção e afeto. As Aldeias Infantis SOS atuam no Brasil há mais de 50 anos. Eles apoiam crianças e famílias, ajudando a construir seu futuro próprio e participando do desenvolvimento de suas comunidades. Eles atuam no Brasil desde 1967 para que cerca de 165 mil crianças, jovens e adolescentes possam viver em família com seus direitos assegurados e a possibilidade de um futuro digno. São mais de 80 projetos, com 31 localidades e 12 estados e no Distrito Federal, voltadas ao fortalecimento familiar, cuidados alternativos, promoção de um espaço protetor e apoio ao jovem e apoio judicial. Então, eu gostaria de deixar, como sempre, o link das doações das Aldeias Infantis SOS para quem tiver interesse em doar e saber mais sobre a luta deles. Como eu sempre deixo, o link está disponível na descrição do episódio, junto com as referências. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse episódio eu já tinha visto no canal no YouTube há um certo tempo. E eu vi o interrogatório completo faz alguns anos já. E eu sempre tive vontade de falar sobre esse caso com alguém. Foi um caso que me chocou muito quando eu assisti o interrogatório pela frieza e pela maldade que a Alissa teve em relação a Elizabeth. É isso. Não se esqueçam que estamos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu estou sempre atualizando lá no Instagram quando tem novos episódios, quando sai alguma notícia relacionada a um caso que eu já tenha feito ou coisas assim. Então acompanhe as nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no nosso podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, são os links de sugestão de caso. Por enquanto, eu estou fazendo casos que tenho na minha lista, mas estou sempre aberta a fazer caso que vocês tenham vontade de ouvir. Caso vocês tenham algum caso que vocês queiram que eu cubra aqui no podcast, é só mandar um e-mail para mim no cravoecrimes@gmail.com ou no link de solicitação de casos que eu já deixei tudo planejado. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam para não perder nenhum episódio do nosso podcast. Quem puder deixar 5 estrelas na plataforma que você escuta o podcast, isso vai ajudar para que o Spotify ou outro lugar que você escuta o podcast a divulgar cada vez mais o podcast para outras pessoas. Isso vai ajudar muito o podcast a crescer. Eu vi que já temos mais de 10 avaliações no Spotify e eu fiquei muito feliz por ver que vocês deixaram a avaliação. Queria mais uma vez agradecer, como sempre, a todos que escutam o podcast. Estamos no nosso 25º episódio já. E eu nunca imaginei chegar em um projeto que eu iria gostar tanto de fazer como eu gosto de fazer o Cravos e Crimes. Compartilhe com seus amigos e parentes se vocês gostaram dessa história. Eu estou sempre aberta a conversar com vocês sobre o podcast ou qualquer outra coisa sobre discutir os casos com vocês. É isso, se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.